pessoal, no vídeo de hoje vamos apresentar duas palmeiras das Ilhas Seychelles, que é um conjunto de ilhas que fica no Oceano Índico e abrigam 3 das palmeiras mais belas do mundo. O vídeo vai tratar de duas. Uma delas é essa aqui, isso é a planta adulta, chamada Verschaffeltia splendida. Verschaffeltia, o nome do gênero, homenageia um viverista famoso do século XIX, que se chamava Verschaffelt. Essa planta, apesar de tropical, as Ilhas Seychelles têm um clima bastante tropical, ela foi introduzida na Europa no século XIX como planta de estufa, como planta de interior, planta de urban jungle, no conceito da época. Nessa planta adulta a gente pode ver uma característica interessante da espécie, que são essas raízes adventícias que sustentam a planta. Reparem que o tronco original da planta, ele subiu, ele veio por aqui, ele era bem fino e ele só engrossa aqui em cima. E para a planta, para sustentar a palmeira, ela lança raízes laterais que dão a sustentação. Na natureza, nas Ilhas Seychelles, essa é uma palmeira que vive em encostas, naturalmente sujeitas ao vento. E essas raízes tabulares servem como forma de sustentação. Essa planta é muito bonita em todas as fases da sua vida, desde bem pequena até um porte intermediário, com 1-2 metros de altura, onde ela é mais usada em interiores para decorar salas e salões, e mesmo na fase adulta ela é bem linda, né? Ela tem folhas grandes, que são pouco divididas, né? Apesar de estarem partidas aqui, isso daí foi devido ao vento. Ela, num jardim, deve estar numa área mais protegida do vento, para evitar que se rasgue um pouco, mas mesmo numa área, num jardim natural aqui, que a gente tem sob a copa de uma sumaúma grande, em conjunto com helicônias, com filodendros, esse aqui é o Philodendron melinone, aquele atrás ali o Varzevix, forma uma composição muito bonita. Vamos então ver a segunda espécie, também das Ilhas Seychelles, e também muito bonita, que é essa espécie aqui, chamada de palmeira dourada, porque ela tem nuances amareladas. Observem as manchas amareladas que a folha tem, folhas ainda maiores que da Verschaffeltia. Ela também tem espinhos um pouco maiores do que da Verschaffeltia, porém ela não tem as raízes laterais que apoiam a planta. Na fase jovem, ela é igualmente belíssima, tem folhas inteiras, e é também mantida durante muitos anos como planta de vaso. Também foi introduzida nessa época, no século XIX, a época dourada, a época de ouro da horticultura, né? Das folhagens, por esses viveiros da Europa, que se dedicavam à introdução de plantas dos trópicos. A Verschaffeltia que a gente acabou de mostrar é uma planta de uma condição um pouco mais úmida e mais de sombra. O Phenicophoreum, apesar de viver também à meia sombra, ele aguenta uma exposição solar um pouco maior, mas também vai muito bem como planta de interior. Conforme eu havia dito, tanto a palmeira dourada, o Phenicophoreum borsigianum, quanto a esplêndida, Verschaffeltia splendida, são muito apropriadas para vaso.
e assim foram introduzidas no século XIX como plantas de estufa. Esse aqui é um exemplar de vários anos de idade, ficou desse tamanho porque foi cultivada num vaso 25 litros, o que determina o tamanho e porte das palmeiras é o tamanho do vaso. Como é feita a manutenção se você quiser manter nesse tamanho? Desenvasando e cortando as raízes que ficam no interior, no vaso, nas laterais e no fundo. E aí, usando aquela técnica de Urban Jungle, de colocar um substrato bem aerado, ela se recupera e inicia um novo ciclo de produtividade de folhas, mantendo mais ou menos o porte. Notem que uma nova brotação vem com essa cor amarelo-dourada. Essa palmeira é muito valorizada pelo tamanho das folhas inteiras, uma característica rara, que as pessoas apreciam muito, né? Folhas grandes, indivisas ou com poucas divisões. Lembrando que ela não tolera baixas temperaturas, não tolera geadas, mas até uns 5, 6 graus Celsius ela sobrevive sem problema. Da palmeira esplêndida, a Verschaffeltia, aquela que forma raízes laterais, que dão sustentação à planta, nós não temos plantas grandes em vaso 25 litros no momento. Mas a gente tem, de um porte intermediário, esses vasos pequenos de 10 litros, já temos alguns exemplares mostrando características importantes para o seu cultivo dentro de casa, em Urban Jungle, que são essas nuances amareladas. Isso não é nenhum problema de nutrição da planta, é uma característica dela. Ela tem aqui o pecíolo, né? Toda a raque da folha bem amarela, e as folhas são verde com manchas amarelas. Esse tamanho de muda em vaso 10 litros já faz parte do nosso portfólio para algumas espécies. No mesmo porte que a gente acabou de mostrar, a Verschaffeltia, a gente também tem mudas do Phenicophoreum, da palmeira dourada. Apesar das duas serem nativas das Ilhas Seychelles, do mesmo tipo de ambiente, de florestas sombreadas, a Phenicophoreum com um pouco mais de exposição solar, e elas terem uma bela combinação das cores amarela, dourado com verde, elas têm já nessa fase o desenho diferente. Lembrando que o Phenicophoreum, palmeira dourada, não forma raízes adventícias, aquelas que dão apoio à planta. Vejam que numa Verschaffeltia do mesmo tamanho já podem ser notadas as raízes adventícias, e são lindas no colorido, né? A câmera vai pegar aqui esse padrão de pintas douradas sobre o fundo verde, forma um mosaico, talvez como se fosse um céu estrelado. E por essa razão, essas plantas foram tão usadas no século XIX como plantas de interior. Nós aqui no Sítio Jardim já estamos oferecendo algumas e tem saído muito bem. E tem vários cultivadores, vários colecionadores de Urban Jungle que colocam essa palmeira ou as duas em sua composição. A cor amarela, ela quebra muito bem a monotonia do verde de algumas aráceas. Aqui nós temos tubetes das duas espécies. Na minha mão esquerda, um tubete da Verschaffeltia. Olha que interessante a formação de raízes adventícias já dentro do tubete, né? Elevando o tronco original da planta. Embora seja menor, já é um porte interessante, bem mais econômico, o frete é mais barato também do que uma planta nesse tipo de vaso. Na minha mão direita está uma muda em tubete do Phenicophoreum, palmeira dourada, em comparação com as mudas em vaso 10 litros. São plantas lindas para você compor a sua Urban Jungle. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de fazer inscrição no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um like e compartilharem com amigos em suas redes sociais.